E hoje, justamente, o nosso tema é em cima de coordenação motora e movimentos de forma geral, tá? Qual que é a importância que isso tem para você ter mais energia? Qual a importância que isso tem para você ter mais saúde? Então, é sobre isso que eu vou discutir nessa live de hoje. Tranquilo? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lucas, sou educador físico e hoje eu vou tratar sobre coordenação motora e movimentos. Então, em primeiro lugar, o que é a coordenação motora, né? O que são os movimentos? Bom, basicamente, coordenação motora é a seleção que a gente faz dos músculos para um desenvolvimento de um movimento, né? Assim, qual a importância de um determinado músculo para aquele tipo de movimento? Então, basicamente é isso, né? É o funcionamento que os músculos vão ter para um certo tipo de movimento, ok? Então, é muito importante que a gente tenha uma coordenação motora, por quê? E isso vai influenciar para todos os movimentos que a gente faz, tanto no dia a dia quanto na prática de exercício físico, para ganhos, eu vou falar um pouco mais disso mais para frente, os ganhos que são gerados através da coordenação motora, né, dos fatores neurais. Então, isso tudo é muito importante. As habilidades motoras são, por exemplo, correr, andar, pular, né? No caso de crianças, né? Caminhar, né? Meio que engatinhado, né? Então, isso tudo faz parte de uma habilidade que desenvolvemos ao longo dos tempos, tá? E aí, por que eu estou falando disso hoje? Né? Porque isso é muito visto, é muito falado, é muito estudado na parte mais infantil, né? Que é quando se ganha essa coordenação motora, que é quando se desenvolve essa coordenação. Só que, ao mesmo tempo que é importante o ganho, o desenvolvimento dessas habilidades, é importante também a manutenção e como há uma perda ao longo do tempo e como se pode prevenir essa perda ao longo do tempo também. Por quê? Basicamente, o que acontece na nossa vida em relação a essa parte de coordenação motora, habilidades motoras? Quando a gente é bem pequeno, né, criança, neném, a gente está nesse processo de desenvolvimento, então vai até um certo tempo, mais ou menos 7, 8 anos de idade, a gente está em desenvolvimento dessas habilidades motoras. Quando a gente chega na fase de 8 anos de idade, até a gente se tornar adulto, né? Temos ainda algumas partes de desenvolvimento, mas aí já é uma parte mais constante, ou seja, uma manutenção dessas habilidades motoras, porque tudo já foi meio que aprendido lá na parte da infância. E passando dessa fase adulta, há um declínio, né, uma recaída dessas habilidades motoras. Então, para isso, é importante a gente entender a importância dos movimentos para que a gente evite o declínio severo, né? Porque o que acontece mais é o declínio severo dessa fase adulta para a fase idosa, o declínio das habilidades motoras, é o que não pode acontecer. E aí eu vou falar mais para frente qual que é o prejuízo que se tem quando há um declínio tão brusco assim, dessa forma, em relação a essas habilidades motoras. Então vamos lá. Lucas, quando que é utilizado essas habilidades motoras? Quando eu utilizo a minha coordenação motora, né? Entre tudo que a gente faz no nosso dia a dia, ou seja, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente pratica movimentos, né? A gente vai pegar algo do chão, a gente faz algum movimento, a gente vai colocar algo em cima de uma prateleira, a gente faz outro movimento. Então, dia a dia, a coisa do trabalho, né? Por exemplo, a gente está em situações de trabalho, esporte, atividade física. Então, tudo isso é necessário, tudo isso está incluso a importância de ter uma boa coordenação motora. Tudo isso é quando a gente utiliza essas habilidades motoras. Tranquilo? Beleza. E aí, os estudos, né, que mostram como pode ser desenvolvidas essas habilidades motoras através de crianças e tudo mais, possuem alguns testes para mensurar o quão coordenada essa criança está, no caso, né? Mas a gente vai tentar trazer para uma realidade um pouquinho diferente, né? Porque, igual eu disse, ao mesmo tempo que é importante o desenvolvimento, é importante também a manutenção para evitar um declínio brusco.
E aí, qual forma que existe, né? Quais categorias que existem? A primeira categoria é em relação a habilidades com bola, né? E aí vai mais para o lado da parte infantil, da parte de criança mesmo. Beleza. A segunda parte é em relação a equilíbrio estático e dinâmico. E aí, quando a gente pensa em equilíbrio estático e dinâmico, a gente começa a virar um pouquinho a chave. Porque, igual eu disse, né, a parte de equilíbrio estático e dinâmico vai ser importante para o desenvolvimento das crianças, para ela adquirir força, o próprio equilíbrio mesmo, de uma forma geral, vai ser importante. Mas o que a gente enxerga quando estamos, por exemplo, nessa faixa de 45 anos de idade, 50, 55 anos de idade? Há um declínio cada vez mais brusco desse equilíbrio. Há um declínio cada vez mais brusco desse equilíbrio. De forma que a gente fica mais propenso, né? A gente, no caso, eu não tenho 45 anos de idade, mas se fica mais propenso a ter quedas, por exemplo, né? Andar na rua, né? Haver uma torção, por exemplo, as pessoas ficam mais propícias a esse tipo de, de consequências, né? E também a destreza manual, tá? Destreza manual, o que é, Lucas? As habilidades, por exemplo, que a gente tem com as mãos, né? Por exemplo, escrever, escovar o dente, apertar alguma coisa, né? Fazer atividades manuais. Isso tudo pode ser ganho e tudo também pode ser perdido. Então é importante que a gente tenha uma manutenção também dessas destrezas manuais. Então, através dessas três categorias, é uma forma de mensurar como o desenvolvimento da habilidade motora dessa criança. Mas beleza, trazendo um pouco para a realidade mais adulto e idoso, o que a gente tem que mais observar? Essa parte de equilíbrio, o equilíbrio que é cada vez mais prejudicado ao longo do tempo, e também essas destrezas manuais que podem ser perdidas por falta de movimento. Então, basicamente antes dar continuidade, o que acontece ao longo do tempo é que a gente vai perdendo a capacidade de se movimentar. Isso é algo natural, tá? Isso é algo que acontece. Então, a gente começa com uma dificuldade de aprender a se movimentar. Depois que a gente aprende, a gente tem uma constância ao longo do tempo e depois de uma fase, né? Depois que a gente passa da fase adulta, a gente tem uma recaída de movimentos. E isso se dá muito por não fazer movimentos. E é interessante isso, né? Movimento leva a ter mais movimento. Estímulos levam a ter movimento. Então é importante que a gente sempre esteja em estímulos para que a gente consiga ter uma manutenção também de movimento, porque ao contrário disso a gente vai perdendo tudo isso e se torna cada vez mais pessoa dependente de outras. Vamos colocar assim, tá? Então é importante demais a gente ter essa manutenção de movimentos e ter também a coordenação motora envolvida em todo esse processo durante toda a nossa vida. Tranquilo? Beleza, Lucas. E de onde que vem essa coordenação motora? De onde que vem essa coordenação motora? De onde que vem esses movimentos que a gente faz? Há uma comunicação sempre direta entre todo o nosso corpo, entre todos os sistemas que envolvem o nosso corpo. Mas, no caso de movimentos, né, que fazemos no dia a dia, há uma comunicação entre o sistema muscular, o sistema dos músculos, os sistemas dos ossos, né, que é o sistema esquelético, e o sistema nervoso e sensorial. Ou seja, há uma recepção de estímulos para que haja um entendimento da informação e depois que há o entendimento da informação é gerado o movimento. Basicamente é isso que acontece, ou seja, quando se está na fase de desenvolvimento dessas habilidades motoras, a criança, né, a pessoa, ela recebe um estímulo, ela processa a informação e depois ela analisa, né, ela faz o movimento. Então é mais ou menos dessa forma que acontece. Já na fase adulta e idosa, o que acontece é o seguinte:
os estímulos vão começando a cada vez mais a ficarem menores. Por quê? Pela falta exatamente de movimentos. Então, se não há estímulos necessários para o cérebro absorver essas informações, sistema nervoso, sistema sensorial, há uma perda também de movimentos. Então, é mais ou menos essa comunicação que acontece. Por isso que é muito importante o exercício físico, realizar movimentos, não só para a parte física, né, que a gente enxerga como, por exemplo, fortalecer, como emagrecer, que também é importante, que também é muito importante, mas também para estimular cada vez mais também o nosso cérebro. Por quê? Também há uma perda cognitiva ao longo do tempo. E se há essa perda cognitiva, a gente atrapalha todo o restante do nosso sistema corporal também. Inclusive o sistema musculoesquelético, né, muscular e ósseo também. Tranquilo? Beleza, Lucas. E aí, existem tipos de coordenação motora, vamos colocar assim. Vou classificar em 4, tá? 4 tipos de coordenação motora, que são muito importantes para o nosso dia a dia de forma geral, tá? Primeira, coordenação motora geral, que é o quê? O andar, que é o pular, que são atos, né, que as crianças, nós e também adultos mais para a fase idosa, executam de uma forma, às vezes, de uma forma sem muita especificidade, algo mais natural, que já acontece, que já é perceptível em relação a tudo que já fez anteriormente. O que eu quero dizer com isso? São estímulos que já foi dado ao longo do processo de aprendizagem do andar, por exemplo. Né? Então, a criança começa a engatear, depois ela começa a querer andar, ela anda, e aí tem movimentos, por exemplo, de pular, que são meio que não involuntários, mas que são mais naturais, que não são forçados, vamos colocar assim. Né? Então, o andar, o pular, fazem parte dessa coordenação motora de forma geral. Ok. E aí tem a coordenação motora específica, que aí vai ser específico para algo que você vai querer fazer, por exemplo, se for jogar futebol. Jogar futebol exige algumas coordenações, algumas habilidades que o basquete não exige, por exemplo. A habilidade que é exigida no futebol é com os pés, no basquete é mais com as mãos, no vôlei, enfim, mais diferenciando em relação a esportes. Mas aí a gente entra em outros dois tipos de coordenação que estão mais ligados ao nosso dia a dia. Que é igual eu falei, em relação que está ligado, né, equilíbrio, está ligado às destrezas manuais, né? Mas aí entra a coordenação motora grossa. A coordenação motora grossa. E o que é isso? O que envolve a coordenação motora grossa? Se a gente for parar para analisar em relação ao grosso mesmo do nosso dia a dia, ou seja, os movimentos mais perceptíveis, né, que a gente tem no nosso dia a dia, como, por exemplo, correr. Se a gente está correndo, o que a gente utiliza são músculos maiores, né? Ou seja, a percepção desse movimento se torna ainda maior. Ok? Então, o que acontece? Correr, você fazer movimentos amplos demais, que exigem bastante do grupo muscular, fazem parte da coordenação motora grossa. E aí o que entra uma parte interessante. Para se desenvolver a coordenação motora grossa, é importante se exercitar. Então, os estudos têm mostrado cada vez mais que essa coordenação motora grossa ela é adquirida, né? Ela é mais desenvolvida quando se está na fase jovem e adulta. E por quê? Por conta dos estímulos que se tem para o desenvolvimento dessa coordenação. Ou seja, são estímulos cada vez maiores que se tem ao longo do tempo. E se são estímulos maiores ao longo do tempo, o nosso cérebro tem a informação desses estímulos e desenvolve uma coordenação motora grossa de uma forma mais, como eu vou falar, de uma forma melhor,
tá? Para ficar claro, de uma forma melhor. Então, esses estímulos, ou seja, o exercício físico vai ser muito importante para o desenvolvimento dessa coordenação motora grossa. E tem a coordenação motora fina, que são os movimentos mais os manuais, ou então que a gente faz com os pés, né? Que são coisas não tão perceptíveis, mas são coisas básicas do nosso dia a dia. Então, igual eu falei, por exemplo, escovar o dente, né? Que são coisas que a gente faz no dia a dia e que fazem parte da coordenação motora fina, tá? Por exemplo, recortar um papel, escrever, desenhar, fazer crochê, enfim, todas essas habilidades manuais estão dentro dessa parte de coordenação motora fina. E pensando nessa parte de coordenação motora fina, isso vem ligando cada vez mais também ao autocuidado, né? Por mais que sejam movimentos mais simples do nosso dia a dia, que não vai exigir um grande grupo muscular sendo envolvido ali naquele movimento, né? Mas tem a ver com o nosso autocuidado. Então, tudo que a gente faz em relação a, por exemplo, igual eu falei, né, escovar dente, tomar banho, tudo mais, cozinhar, tudo isso está dentro da coordenação motora fina, tá? Beleza. E aí a gente volta ao que eu dei início, né, ao assunto principal. Por que acontece esse declínio? Né? Por que não... Como que acontece esse declínio ao longo do tempo, né? Para os idosos, no caso. E aí o fato é realmente em relação aos movimentos. Então, os estudos têm mostrado cada vez mais, né, que a falta de movimento ela afeta diretamente a parte cognitiva. Diretamente a parte cognitiva. Essa parte cognitiva é o que faz a gente absorver as informações e processar para botar em prática, né? Ou seja, a gente, igual eu falei, a gente absorve uma informação, né, através do cérebro, recebe o estímulo, absorve a informação e a gente pratica o movimento para concluir todo esse processo de coordenação motora, né? Todo esse processo de habilidade motora. E aí, o que se deve fazer nesse caso, né? Porque já que há esse declínio, porque muitas pessoas que acontece? Lucas, se há esse declínio, se eu tenho uma perda de movimento que é de forma natural ao longo do tempo, então o que eu posso fazer? E aí, são duas coisas muito, muito importantes que eu já vivenciei, tá? Que eu já vivenciei e que você pode ter vivenciado também. Por exemplo, a gente tem muito costume de fazer com que o idoso minimize o máximo possível o movimento. A pessoa, ou seja, quanto maior a idade, a gente tenta minimizar o máximo possível de movimentos para ela. Por que a gente faz isso? É um excesso de cuidado que a gente tem que pode ser prejudicial. Ou seja, a ideia é que a gente deixe essa pessoa que está, às vezes, com uma coordenação motora um pouco mais atrapalhada, ela tem que se movimentar para que ela desenvolva cada vez mais essa coordenação motora. E o que a gente faz é o contrário, a gente tenta tirar ela do movimento, né? Ou seja, se ela vai caminhar, por exemplo, a gente tenta ir com ela para que ela não caia, por exemplo. A ideia é que ela tente ir no máximo possível de uma forma natural, de uma forma sozinha, para que ela desenvolva a coordenação motora dela. Por mais que... Lucas, aí a gente entra em um outro ponto. Lucas, a coordenação motora ela pode ser desenvolvida também numa fase mais adulta, idosa? Pode. Ela pode ser trabalhada, ela não vai ser desenvolvida como é feito nas crianças, por exemplo, mas ela pode ser trabalhada de uma forma muito interessante, que vai ser muito benéfica para que ela perca cada vez menos essas habilidades motoras. Porque a grande preocupação é a queda brusca dessas habilidades motoras. Então, porque vai acontecer de uma forma natural, querendo ou não, com o passar dos anos, a gente vai perdendo os movimentos. Isso é natural, vai acontecer. O que a gente tem que fazer é tentar minimizar o máximo possível para que a gente não se torne uma pessoa dependente, né? E aí esse é o caso.
E aí, tem um outro lado, porque a pessoa que está nessa situação de uma coordenação motora, de uma habilidade motora, às vezes não tão desenvolvida assim, ela tenta ela mesma se livrar dos movimentos, ou seja, ficar parado, né? Ou então simplesmente fazer uma revestina com as palavras, né? Trabalhar um pouquinho o cérebro dessa forma. E essa não é a melhor forma, essa não é a melhor forma para desenvolver uma coordenação motora, para trabalhar também o cérebro, não é a melhor forma. Então, o que tem que se fazer é exatamente praticar exercício físico. E aí, Lucas, qual o tipo de exercício físico que é o ideal para uma pessoa com uma coordenação motora, com uma habilidade motora que não está tão desenvolvida assim? O que é o ideal para ela fazer? Qual o tipo de exercício? É ir na academia? É fazer algum esporte? E aí, a indicação, né, segundo os estudos, segundo os artigos, de forma geral, é que se trabalhe sempre de uma forma o mais variada possível. E por que o mais variado possível? Porque, ao mesmo tempo que você. As coordenações motoras que eu classifiquei em relação a geral, específico, grosso e o fino, elas estão interligadas. A gente tem que fazer de uma forma que elas trabalhem de uma forma junta, né? Porque fica cada vez melhor o nosso repertório motor. Isso que é importante. A gente trabalhar de uma forma conjunta para a gente alimentar cada vez mais o nosso repertório motor. E aí, por isso que exercício físico de uma forma variada vai ser muito importante. Ou seja, fazer, por exemplo, a musculação, né, fazer um treino de força, na verdade, um treino de força é importante porque você vai estar trabalhando essa parte muscular para que você ganhe um pouco mais de tônus muscular, óbvio, também ganhe um pouco mais de equilíbrio, ganhe um pouco mais de postura. Beleza, então você está trabalhando o quê? A coordenação motora grossa. Esse estímulo está sendo para a coordenação motora grossa. Mas é só o treino de força que é necessário. O treino aeróbico também é muito importante. Porque o treino aeróbico é composto de movimentos que você dá muito dinamismo, ou seja, muita mudança de direção, explosão, a velocidade. E isso tudo também é trabalhado, tem que ser trabalhado para desenvolver também a coordenação motora geral. A coordenação motora, até mesmo a coordenação motora fina. Alguns exercícios que a gente faz com mínimos movimentos, né? É importante também. Então, é importante que você perceba qual a área, onde que está mais em déficit essa coordenação motora, onde está mais em déficit essa habilidade motora. Ela tem muita falta de equilíbrio, ela sofre muito de queda. É importante fazer um trabalho um pouco mais específico e priorizar, às vezes, um pouco mais um treino para melhorar a coordenação motora grossa. Fazer um treino de força, fazer um treino funcional é importante para que ela desenvolva essa habilidade, né? Para que ela não recaia de uma vez nesse tipo de habilidade motora, nesse tipo de coordenação motora. Tá? Então, é importante analisar cada fato, mas o importante é tentar sempre o máximo variar, para que você tenha estímulos diferentes e tenha habilidades motoras diferentes. Porque o mais importante é a gente não dá valor, às vezes, a algumas coisas, porque às vezes não aconteceu com a gente. Ou, por exemplo, então, no caso, Lucas, eu não sofro de queda. Não sofro de queda, então não preciso fazer exercício físico, por exemplo. Mas a ideia é você não precisar do exercício físico só depois que você sofrer de alguma coisa. Entra um pouco no que eu falei na semana passada em relação à necessidade de estímulo, né? Então, o importante é que você não espere a necessidade, ou seja, se você caiu, foi por falta de alguma coisa, né? Às vezes foi por falta de atenção, mas às vezes foi por conta de falta de força, falta de equilíbrio mesmo. Se você sofreu por falta de força ou falta de equilíbrio, é uma necessidade que você tem em praticar o exercício físico. O importante é que você não chegue nesse ponto para precisar praticar o exercício físico. Ou seja, é necessário que você tente pensar sempre na prevenção.
tente sempre prevenir as consequências, né? Então, a melhor forma que se tem de prevenir, por exemplo, a queda, a falta de equilíbrio, é praticando o exercício físico. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. A melhor forma de você desenvolver essa parte cognitiva, os fatores neurais todos, o mais importante é você estar em movimento, ou seja, praticar exercício físico também. Dessa forma, você vai estar trabalhando muito melhor o seu cérebro para o funcionamento do seu corpo de uma forma geral. E aí entra coisas comuns, né, que de se pensar, Lucas, já faço, por exemplo, revistas de caça-palavra. Isso já tem um estímulo no meu cérebro, né? Já dá um estímulo no meu cérebro. Mas será que é o estímulo necessário para você ter uma coordenação motora aí entre os 4 tipos, né? Será que isso é necessário para você ter uma coordenação motora bem desenvolvida? Porque talvez você esteja trabalhando na parte cognitiva de uma forma até boa, até razoável, mas e o sistema musculoesquelético? Né? E os outros tipos de coordenação motora em relação, por exemplo, a coordenação motora grossa, né? Que está ligada a grupos musculares maiores. Você não vai estar trabalhando dessa forma. Então, é necessário o ponto do exercício físico ser um ótimo, uma ótima forma de ter esse desenvolvimento é por conta de ele trabalhar exatamente essa parte músculo, osso e também cérebro. Então, todos esses sistemas, o sistema muscular, sistema musculoesquelético, né, de uma forma geral, então, o sistema nervoso, né, cognitivo e tudo mais, tudo isso é trabalhado através do exercício físico. Então, por isso que, às vezes, você chegar e fazer revistinha com essa palavra, coisas assim do dia a dia que a gente tende a pensar que estimula bastante o cérebro, às vezes não são tão eficazes assim nessa parte de coordenação motora, tá? De desenvolvimento cognitivo. Às vezes não vai ser tão importante assim. Ok? Ah, Lucas, né? A gente volta. Não sofre de quedas, mas a ideia é que você sempre se previna. Sempre se previna. Outra frase que é comum. Lucas, já fiz muito exercício na minha vida, Lucas. Passei 20, 30, 40 anos da minha vida praticando exercício físico, Lucas. Preciso continuar fazendo? Sim. E aí, por quê? Aí a gente entra numa parte mais específica desse ponto, né? Já fiz muito exercício físico na minha vida, preciso fazer mais? E aí, qual que é a importância de você manter uma constância, né? A gente volta ali no que eu já tinha falado antes. O desenvolvimento motor, ele começa lá quando a gente é criança, neném, né? A gente tem um desenvolvimento bom, a gente tem uma constância e depois tem uma queda. É mais ou menos dessa forma que acontece. Então, se você tem uma constância em relação a treinos, o que acontece é que essa constância ela vai se manter por mais tempo. O declínio ele vai ser um pouco menos severo. Porque vai haver um declínio, mas ele vai ser menos severo se você estiver praticando o exercício físico de uma forma constante. Então, não é, pratiquei por um bom tempo da minha vida, não vou praticar nunca mais. A ideia é que você continue praticando para ter cada vez mais benefícios e não perder nenhum deles, ou perder minimamente algum durante todo esse processo da nossa vida, processo de envelhecimento também. Então, o treino ele precisa ser feito e não só precisa ser feito, mas ele tem que ser feito de uma forma constante. Qual que é, então, o jeito errado? Tem jeito errado de ganhar uma coordenação motora, de desenvolver uma habilidade motora, Lucas? Tem. E são exatamente essas atividades físicas que exigem um esforço mínimo.
um estímulo pequeno. E aí não só isso, mas, por exemplo, as atividades diárias, muitas das vezes, não são estímulos os necessários para que você desenvolva uma coordenação motora, para que você desenvolva uma habilidade motora. Ela sim vai ser importante. Você fazer qualquer atividade, ou seja, só atividades do dia a dia, é melhor do que você não fazer nada. É melhor. Mas você fazer uma atividade, ou seja, um exercício físico, porque exercício físico vai gerar mais estímulos, né? Isso vai fazer com que te proporcione mais resultados em relação a adquirir um desenvolvimento motor. Então, existe forma errada? Sim, você ter pouco estímulo para esse desenvolvimento é uma forma errada de buscar. Porque qual que é o pensamento em relação a isso? Então é só eu levantar da minha cama, fazer algumas atividades diárias básicas no meu dia a dia e acabou. Estou uma pessoa, às vezes, ativa e tenho uma coordenação motora boa. Estou evitando quedas dessa forma. E não está. Porque o estímulo que você está dando ali naquele dia a dia, nessas tarefas básicas, não estão sendo suficientes para esse desenvolvimento. Então, a ideia é que você desenvolva a partir de estímulos maiores, que são os exercícios físicos. Outra forma, agora, forma certa, né? Forma certa de você ganhar essas habilidades motoras, de você ganhar essa coordenação motora. Praticando exercício físico e se conseguir de uma forma variada. Vamos voltar em tudo em relação a exercício físico que eu falei. Tem que ser feito? Tem que ser feito de qualquer forma, tanto para essa parte musculoesquelética, que envolve músculo e osso, tanto para a parte cognitiva também tem que ser feita. Tem que ser feita de uma forma constante. Tem que ser feita de uma forma constante para que você permaneça com eficiência algumas habilidades, para que você perca minimamente essas habilidades ao longo dos anos, né, nesse processo de envelhecimento, e de forma variada, ou seja, com estímulos diferentes. Por que estímulos diferentes? Aí eu volto e eu vou acrescentar um pouco mais, por ser variado, a importância de ser variado. Porque, Lucas, beleza, estou fazendo ali aqui a musculação, então acho que já está resolvendo o meu problema. Ok, musculação é uma ótima forma de você ganhar tônus muscular, ganhar equilíbrio muscular, e sim vai ser uma ótima forma de você ter essas habilidades motoras, né? Algumas habilidades. Só que, às vezes, tem outros tipos de exercício físico que eles vão trabalhar outros estímulos que também são essenciais para o seu desenvolvimento motor. Então, igual eu disse, os exercícios aeróbicos, né? Eles são muito importantes porque vai estar nessa situação de mudança de movimentos, né? Mudança de direção, estímulos com mais velocidade, com mais potência. Isso também é importante para o nosso dia a dia. Então, no caso, às vezes o exercício funcional que trabalha tanto essa parte de força quanto essa parte de parte aeróbica vai ser muito importante, porque além de trabalhar o tônus muscular, o equilíbrio, vai trabalhar também a mudança de direção, vai trabalhar a velocidade, a potência. Então, um jeito certo, vamos colocar um jeito certo. Lucas, qual que é o jeito certo de, então, ganhar uma coordenação, uma habilidade motora boa, ter uma coordenação motora boa? Praticar exercício físico de uma forma constante e de forma variada, ou seja, com estímulos diferentes. E se eu fosse falar hoje uma dica para você começar agora, a desenvolver um pouco mais essa habilidade motora, aí eu sairia de 2 pontos. Se você é uma pessoa hoje totalmente sedentária, ou passou por um bom tempo sendo pessoa sedentária, o ideal, a ideia é que você inicie
um processo aos poucos, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Comece fazendo as atividades básicas do dia a dia. Se você é uma pessoa que fica muito sentada, levanta, vai andar na rua para ir em alguns lugares, ou seja, vai tentando dar alguns estímulos, às vezes não tão fortes, mas para que você meio que acostume o seu corpo para esse novo exercício, para esse novo estímulo que ele vai ter daqui a algum tempo, tá? Então, se você é uma pessoa totalmente sedentária, e a ideia é que você inicie com exercícios, pode até ser exercícios mesmo, né, de uma baixa intensidade, né, para aprender, às vezes, o movimento. E aí, ao longo do tempo, você vai se desafiando aos poucos. Mas, se você é uma pessoa que tem pouco tempo que está sedentária, parou por 1, 2, 3 semanas, às vezes, um mês, vamos supor que parou um mês, né? Ou seja, ou então é uma pessoa que já tem um repertório motor bom, a ideia é que você comece a se desafiar. Porque, eu falei, os estímulos, quanto mais variados e quanto mais, às vezes, fortes forem, mais benefícios vai trazer para esse desenvolvimento motor. E aí, resumindo de uma forma geral, Lucas, por que você resolveu trazer esse assunto hoje? Né? Por que você resolveu trazer esse assunto hoje? E o fato é o seguinte, já reparou que, às vezes, vamos colocar de diversas faixas etárias, isso acontece em diversas faixas, tá? Mas, por exemplo, uma pessoa de 45 anos de idade, duas pessoas, na verdade, 45 anos de idade, né? Reparou que uma pessoa, às vezes, é muito mais ativa, consegue ter muito mais repertório de movimento do que outra? E por que isso acontece? Por que isso acontece? O que aconteceu nessa pessoa que é mais ativa para essa pessoa que é mais sedentária? Foi exatamente a relação com o exercício físico. E aí, o que acontece? Essa pessoa que é mais ativa, ela tem mais repertório motor, ou seja, ela consegue, de uma forma melhor, se precaver para algumas situações que podem acontecer com ela, do que essa pessoa que está sedentária. Por quê? Ela não teve um desenvolvimento motor tão bom a ponto de se precaver para algum tipo de situação. Então, no caso, por exemplo, de queda, se você é uma pessoa que tem um repertório motor bom, se você está caindo de rosto no chão, você tem um movimento já de colocar o braço na frente para precaver, por exemplo, um machucado maior. Né? E isso, essa reação que você tem, faz parte de uma coordenação motora que foi desenvolvida anteriormente. Mas tem pessoas que não possuem esse tipo de coordenação motora e sofrem muito mais com isso. Ou seja, em uma situação parecida com essa, em vez dela ter a reação de colocar a mão na frente para se machucar menos, ela não consegue. O cérebro dela não entende que a informação é para colocar a mão ali na frente. Porque não foi gerado um estímulo o suficiente para gerar esse tipo de informação no cérebro. Então é importante, o grande objetivo dessa live de hoje, em trazer esse assunto, foi fazer você enxergar o exercício físico, o movimento, o se movimentar de uma forma diferente. Porque, igual eu falei, muito mais do que você ganhar músculos ou perder gordura, é você ter um benefício de conseguir se movimentar sem a ajuda de alguém, por exemplo. Sem precisar de alguém ali do seu lado toda hora, a todo momento. De você ser capaz de realizar os próprios movimentos de uma forma consciente. Porque aí você está usando o seu repertório motor, né, para realizar algumas ações. Enfim, o grande objetivo dessa live foi esse. Amanhã temos mais uma live, vou voltar com outro assunto, também ligado ao sedentarismo, também ligado a ganho de energia, ganho de saúde, que esse é o meu objetivo. Fazer você sair do sedentarismo, fazer você ter mais energia e saúde. Ok? Então, até amanhã. Um grande abraço.